Boa noite a todos, aqui é o professor Alisson para mais uma videoaula sobre matemática elementar, né? Uma noite fria de domingo, mas quem quer vencer na vida é isso aí, tem que encarar o que tiver pela frente, né? Na última videoaula eu falei sobre as operações fundamentais e a prioridade que a multiplicação e a divisão têm sobre a adição e a subtração. Hoje nós vamos aplicar aquilo ali nesse conteúdo, né, no conteúdo dessa videoaula. E hoje a gente vai ver uma rápida videoaula sobre equações. Tá? Equações, a gente vai começar com equações bem simples, né? Como vocês podem ver rapidamente as que eu coloquei aqui no nosso quadro. Tá? Parecem simples, né? Mas, como eu falei a vocês, tem muito aluno, eu conheço pessoalmente muito aluno que não consegue resolver isso aqui. Alguns porque estão há muito tempo sem estudar, estão voltando agora. Outros simplesmente porque passaram batido pelo fundamental, porque isso aqui ainda, nós estamos vendo parte disso aqui já é fundamental, né? Mas o fato é que eles não conseguem fazer, têm dificuldade de fazer. Então eu resolvi, né, baseado nisso, produzir essas videoaulas aqui, né? Então, para você que está voltando a estudar, você que perdeu o trem da história, né, tem a chance agora de rever esse nosso conteúdo. Então eu coloquei aqui no quadro 4 equações, coloquei com cores diferentes, porque cada uma a gente vai abordar, né, vai dar uma dica para vocês de como resolver. Tá? E aí vocês podem acompanhar. Tá? Resolver uma equação, gente, é achar o valor do termo desconhecido. Observem que todas elas têm um termo desconhecido. Não por acaso eu coloquei o termo x, né? Todas elas. Então a gente vai resolver uma equação é achar o valor de x. Tá? E aí a gente tem algumas regras. Vamos aqui então. Primeiramente nessa equação, você tem aqui termos. Quantos termos nós temos aqui? Nós temos 4 termos. Ó. Aí você pode perguntar, professor, como é que a gente sabe quantos termos tem? Né? O que determina o número de termos de uma equação é o sinal de mais e de menos. Tá? Então, eu coloquei aqui essas duas primeiras bem parecidas. Ó. Até vocês podem ver que os números são os mesmos. Ó. A diferença está aqui. Aqui eu coloquei um 3 mais x. E aqui eu coloquei um 3 vezes x. Né? Quando não tem nada, é que é multiplicação. E isso vai fazer toda a diferença, né? Por causa dessa pequena mudança que eu fiz, você tem aqui 4 termos nessa equação, nessa primeira equação, e aqui você só tem 3 termos. Tá, ó. Então, gente, primeira dica, né? O que determina o número de termos de uma equação é o sinal de mais e de menos. E você vai precisar saber disso para saber como agir. Então vamos fazer aqui a primeira. Nessa primeira, como eu falei, nós temos 4 termos. O 10, o 2x, o 3 e o x. Né? O ponto de referência é o sinal de igualdade. A referência da equação que você tem que ter é o sinal da igualdade. Então, vamos primeiramente colocar todos os termos que têm x para um lado da equação, para um lado da igualdade, e os termos que não têm x para o outro lado. Tá? Primeiro erro que muito aluno comete. Ó. Já vi muito aluno chegar aqui e somar 10 mais 2 e colocar aqui 12x. Está errado, você não pode fazer isso. Porque esse termo aqui não tem x e esse termo aqui tem. Tá? Então você só pode somar ou subtrair termos que tenham a mesma estrutura. Então esse termo aqui não tem x. Ó. E isso faz dele um termo completamente diferente desse. Então você não pode somar. O curioso é que se aqui você tivesse um sinal de vezes, né, aí você poderia. Então você poderia fazer 10 vezes 2 daria 20x. Tá? Se fosse uma multiplicação. Mas não é. É uma soma. Então a gente não pode fazer isso. Então vamos colocar o 2x aqui. O 2x ele já está do lado esquerdo da igualdade, né? Temos aqui um x que está do lado direito e eu preciso juntar com ele. Ó. Então eu vou trocar o x de lado em relação ao termo da igualdade. Ó. Quando você passa de lado, você tem que trocar o sinal. Ele era mais x, vai passar a ser menos x. Ó. Tá? Então, tudo que você trocar de lado, tendo x ou não tendo, você tem que trocar o sinal dele. Né? Repita o sinal da igualdade. E do outro lado, à direita da igualdade, eu vou colocar quem não tem x. O 3, ele já está do lado direito. Então não mexe com ele. Ele é 3, positivo, deixo ele, não troquei de lado. O 10 eu vou trocar. O 10 ele está à esquerda, eu preciso passar ele para a direita para ele ficar junto com o 3. Ó. Se eu vou passar de lado, eu tenho que trocar o sinal. Ó, era 10x positivo, passou a ser 10 negativo. Ó.
Tá? Observe que agora, ó, todos os termos que têm x estão do lado esquerdo e os que não têm x estão do lado direito. Tá? Professor, se eu quisesse fazer o contrário, poderia deixar os que têm x do lado direito e os que não têm x do lado esquerdo? Pode. Pode fazer isso se você quiser. Contanto que você respeite a regra. Trocou de lado em relação à igualdade, tem que trocar o sinal, como eu fiz aqui. Né? Então agora a gente pode resolver. Agora sim, ó, eu posso subtrair, ó, porque os dois termos têm x. Então, 2x menos 1x dá só x. Ó. Só x. Igual, repito o sinal de igualdade. E aqui você tem 3 menos 10, que vai dar menos 7. Então, aí a solução da primeira equação, x igual a menos 7. Tá? Vamos agora para a segunda equação, que, como eu falei, tem os mesmos termos. Vou trocar aqui a canetão. Tem os mesmos termos, ó. Tá? Mas tem um número de termos diferentes. Lá eu tinha 4 termos, agora eu tenho 3, porque a multiplicação, ó, ela não separa termos. Tá? Então, 3 vezes o x forma um termo só. Então, nós reduzimos. Mesma regra. Vou deixar os que têm x para um lado e os que não têm x para o outro. Então, o 10 ele já está aqui, do lado esquerdo da igualdade, então eu deixo ele. O 3 já está do lado direito da igualdade, também deixo o 3. Né? O 10 que está do lado direito, ou desculpa, o 2x que está do lado direito, eu preciso passar ele para o lado, ele está do lado esquerdo, eu preciso passar ele para o lado direito. Então, se eu vou trocar de lado, tem que trocar o sinal. Tá aí, ó. 3x. 3x com 2x eu posso calcular. Então, repito 10. Né? 3 menos 2, x. Então, x igual a 10. Aí. Então, respeitando essas regrinhas, você não tem problema. Junto com aquelas que a gente viu na aula passada sobre as operações fundamentais. Né? Vamos, então, resolver essa aqui, ó. Né? Nós temos aqui menos x mais 3x igual a menos 2x. Primeira coisa, quantos termos eu tenho? Né? Eu tenho 3 termos. O menos 20, o 3x e o menos 2x. São 3 termos. Né? Então, primeira coisa, vamos colocar os que têm x para um lado e os que não têm x para o outro. Né? Então, eu vou colocar aqui... Eu poderia fazer de um jeito mais fácil, mas eu quero fazer de um outro jeito para mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu colocar aqui o canetão. Vamos lá. Eu tenho, então, o menos 20, ele já está do lado esquerdo. Eu vou deixar ele do lado esquerdo. O menos 2x está do lado direito. Vou deixar do lado direito. E o 3x eu tenho que ficar junto com ele. Eu vou trocar de lado. Ele vai ficar negativo. Então vai ficar... Menos 20 eu deixei do mesmo lado. O menos 2x eu deixei do mesmo lado. E o mais 3x eu passei para o outro lado. Tem que trocar o sinal. Ó. Sempre você vai ter que fazer essa regra. Tá? Vamos calcular aqui, ó, de novo. Eu tenho 2 termos que tem x, então eu posso calcular os dois. Ó. Então eu só repito o 20, o menos 20, igual a... Menos 2 com menos 3 dá quanto, gente? Menos 2 com menos 3 dá... Você soma os dois e conserva o sinal, hein, gente? Cuidado. Então, você repete, como os dois são negativos, ó, você repete o sinal de menos e soma os dois. 2 mais 3, 5x, ó, tá? Não vão cometer o erro de subtrair os dois, tá? Quando eles têm o mesmo sinal, a gente soma e conserva o sinal deles. Então, como os dois são negativos, eu conservo o sinal e somo os dois, tá? E observe que os dois ficaram negativos, ó. Uma pequena observação. Esse termo aqui, ele pode ficar negativo. Esse termo aqui não pode. Tá? Ele é a referência, ele é que está com o valor de x, que é o que eu quero. Então esse termo aqui você não pode deixar negativo. Mas como esse aqui também é negativo, né? Então menos com menos dá mais. Então eu posso escrever isso aqui, ó. Posso fazer esse pequeno recurso. Foi por isso que eu fiz a equação dessa maneira. Tá? Menos com menos dá mais, então o que é negativo fica positivo. Tá? Bom, observe que junto com o termo x tem um número, coisa que não tinha aqui. Ó. Aqui não ficou. Ó. Aqui não ficou, aqui não ficou, aqui um termo ficou junto com x. Ó. Então você não pode deixar esse termo junto com x, lembrando que ele está multiplicando, né? Vamos colocar aqui. Ó. Então você não pode deixar esse termo junto com x.
Você tem que passar ele para o outro lado. Mas você vai fazer o quê? Você vai fazer assim, ó. Muito aluno faz isso, ó. Se fizer isso, tá errado, ó. Ó, que muito aluno faz. Ah, o 5 está do outro lado, eu passo para cá, ele vai negativo. Você não pode fazer isso porque esse termo ele está sendo multiplicado pelo x, né? O 5 ele está sendo multiplicado pelo x, então você não pode fazer isso de jeito nenhum, tá? Então, nesses casos, como é que a gente faz? Deixa eu pegar aqui. Você isola o x sozinho, que nem eu estou fazendo aqui, repete o sinal de igual, e aí o que acontece? O termo que não tem x, que é o 20, né? Ele não tem x, você põe ele aqui, ó. E o termo que está com x vai para baixo, ó. Tá? Você só pode fazer isso quando o termo está multiplicando x, ó. Então, se um termo só tem um termo e ele está multiplicando x, você passa ele para cá. Fica desse jeito, tá ok, gente? Ó, 20 igual a 5x, então x vai ficar 20 dividido por 5. A regra é essa. O termo que não tem x fica em cima e o que tem x fica embaixo, sempre. Nunca esqueçam disso. E aí você divide, né? X dividido por 5 igual a 4. Aí, ó. Tá? Aí. X dividido por 5 igual a 4. Então, gente, são regrinhas bobas, né? Mas num concurso isso faz toda a diferença. No vestibular isso faz toda a diferença. Vamos para a nossa última conta, nossa última equação, né? Nós temos aqui, então, menos 5x mais 18 igual a 3x menos 6. Então, primeira coisa, quantos termos tem? 1, 2, 3, 4. Observe que nós temos agora um sinal de mais e um sinal de menos. E como eu falei lá no começo, lá na primeira equação, os sinais de mais e de menos separam os termos. A multiplicação não separa, o mais e o menos separa. Tá? Então, por causa disso, nós temos aqui 4 termos, ó, né? Então, a primeira coisa, os que têm x fica de um lado, os que não têm x fica do outro, né? Então, você pode trazer o 3x para lá, para ficar junto com o menos 5, ou pode trazer o menos 5 para cá, tá? Você pode fazer como você achar melhor, contanto que você respeite a regra. Trocou de lado em relação à igualdade, tem que trocar o sinal. Então, eu vou deixar o 18 aqui, ó, ele já está do lado esquerdo. Então eu deixo ele do lado esquerdo e vou passar o 6 para lá. O menos 6, como ele está negativo, quando eu passo ele para o outro lado, ele fica positivo. Né? Repito o sinal da igualdade. O 3x já está do lado direito, deixo ele do lado direito. E o menos 5 que está do lado esquerdo, eu passo para o outro lado. Se passa para o outro lado, tem que ficar negativo. Né? Positivo no caso aqui. Ó, aí, ó. Troquei de lado o menos 6, ficou mais 6. Troquei de lado o menos 5x, ficou mais 5x. Né? Bom, continuando então. 18 mais 6, 24, igual a 5 mais 3, 8x. Ó, de novo, como os dois termos têm x, eu posso calcular. Ó. Então, 18 mais 6, 24, 3 mais 5, 8x. Ó. De novo, nós temos um termo que está multiplicado com x, ó. Né? Tá multiplicado com x, ó. Então a gente vai fazer o que a gente fez aqui. Tá? A gente isola o x, o termo que não tem x fica em cima, e o termo que tem x, que está junto com x, ele vai para baixo. Né? Então x igual a 3. 24 por 8 dá 3. Então, gente, eu botei aí para vocês 4 equações, cada uma diferente, com letras diferentes, né? As duas primeiras um pouco mais parecidas, para ensinar vocês essas regrinhas. Vocês têm que aprender isso, tá? De novo, tal como eu falei na última aula, eu estou falando agora. Não importa se a equação é simples, como essas aqui, ou equações complexas, mais avançadas. Não importa, o princípio básico é o mesmo. Tá? Coloca o que tem x para um lado, o que não tem x para o outro. Você só pode, o número de termos é definido pelo sinal de igualdade, ou sinal de mais ou de menos. Né? Quando você tem um termo no final, um termo multiplicado com um x, você passa ele para baixo. Né? Se você seguir essas regras, não importa o grau de dificuldade, o grau de complexidade da equação, você vai conseguir resolver todas elas. Ok? Então é isso. Na descrição do vídeo eu vou deixar uma equação para vocês, talvez duas. Quem tiver interessado pode tentar resolver. Quem está voltando a estudar, quem quer se preparar para um concurso, pode começar a resolver, ok? Espero ter ajudado a todos. Uma boa noite para vocês. Até a próxima. Tchau.